Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina Introdução à Gestão de Pessoas. Hoje, nós vamos abordar o tema criatividade e inovação, né? Que, aparentemente, algumas pessoas pensam que são sinônimos, mas não são, né? E aí a gente começa perguntando qual a diferença entre criatividade e inovação. Vou simplificar, já que é mais difícil a participação de vocês, já que vocês só escrevem, né? Ao invés de perguntar qual a diferença entre criatividade e inovação, gostaria de saber com vocês se há diferença. Então, responda só sim ou não. Há diferença entre criatividade e inovação? Sim ou não? Olha só. Sim, João Pedro falou que sim. Quem mais? Quem mais se habilita? A Maria, a Miriam, desculpa, a Verônica, o Diogo, sim. Exato, está certo. Não são a mesma coisa, né? Criatividade, ela tem muito a ver com ter ideias, né? E ter ideias. Como nós estamos falando de questões empresariais, no curso de administração, a criatividade ela é bastante importante no sentido de resolver problemas. Então, quando você tem uma situação que te traz um impasse, que te traz uma dificuldade, aí você precisa resolver o problema. Às vezes, o caminho convencional não resolve, aí você precisa usar a criatividade. Então, a criatividade é muito utilizada para a resolução de problemas, para determinadas situações que você está sem saída, e você usa, dá como resposta a algo criativo. Mas criatividade, como eu já disse, ela é a ideia, eu ter uma boa ideia, isso é importante, né? Mas não é suficiente, principalmente dentro das empresas, porque você tem criatividade, você tem inovação. Qual a diferença dos dois? Se a criatividade é ter boas ideias, né, ter grandes sacadas que eventualmente vão resolver problemas, inovação é colocar isso em prática. Em termos empresariais, a inovação é como se você pegasse uma ideia e transformasse ela num produto, num processo, num serviço e vendesse no mercado. Se a gente pensar na gestão pública, a gente vai ter que fechar a janela aqui por causa da propaganda política, só um minutinho. Ok, vamos voltando aqui. Se você pegar na área pública, é como se você tiver uma ideia, uma boa ideia, e inovar seria colocá-la em prática. Então, por exemplo, um novo sistema de atendimento nos postos de saúde. Isso não é algo que você vai vender, mas é algo que traz benefício à sociedade. Então, é isso. Criatividade é importante, é ter boas ideias, é trazer soluções alternativas para a resolução de problemas, e inovação é pegar aquilo e colocar em prática. Eu diria, foi até o João Pedro falou que nem todo mundo que é criativo é inovador. E eu já tive alguns problemas práticos quando criança, né, na minha adolescência, na minha juventude, de ter boas ideias, mas não ser inovador e pagar o pato por isso, né? Então, vou voltar lá quando eu tinha 13 anos de idade, né? Eu estudei no João de Três, aqui em Volta Redonda, e tinha uma feira, né, como todo colégio, né? Hoje aqui ainda tem. Normalmente, você tem, como a gente tem na UFA, semana acadêmica, você tinha a semana da Feira de Ciências. E eu tive uma ideia, para a época foi muito legal, você não tinha nem nascido ainda, eu estava na 8ª série, e isso foi em 1981. A ideia que eu tive foi de fazer exames para identificar o tipo sanguíneo. Naquela época não era tão comum isso. Aí fiz um pequeno projetinho, um roteirinho legal, e a ideia foi minha. E aí, uns 3 ou 4 colegas, eu conversei com eles sobre a ideia, eles encamparam a ideia. Só que não é que eles encamparam a ideia, eles colocaram ela em prática, né? Eles foram até hospitais, eles conversaram com entidades, eles pediram emprestado uma tenda, eles fizeram tudo o que era preciso fazer para colocar aquilo em prática. E aí, no dia da feira, esse lugar que estava se testando lá, o seu tipo sanguíneo, A, B, O negativo, O positivo, foi o que mais bombou. Todo mundo foi para lá e, né, estava aí 13, 14 anos, era status você fazer parte daquele grupo. Apesar de eu ter dado a ideia, ninguém lembrava disso, né? Eu nem entrar, a única coisa que eu recebi foi a nota. Eu nem entrar na tenda, no lugar que estava se fazendo os testes, foi permitido. Por quê? Em momento nenhum eu coloquei aquela ideia em prática. Em momento nenhum eu fui buscar recursos, conversar com pessoas que poderiam aplicar, né? E pior de tudo que eu não aprendi. Aí eu vi que ter boas ideias não era suficiente. A mesma coisa, agora já no nível médio, eu já devia ter lá meus 16, 17 anos,
tem uma feira de ciências aqui, tinha, né, no Colégio Volta Redonda, que não existe mais, mas era uma feira de ciências que bombava na cidade, ficava lotado, era muito legal. Então, todos os alunos eram obrigados a desenvolver algum produto para levar para a feira de ciências. Eu também tive uma ideia, eu sou técnico metalúrgico, e aí eu desenvolvi uma ideia de beneficiamento de minério. Uma ideia super legal. Foi tão legal que o pessoal aplicou, desenvolveu essa ideia, e ela ficou em segundo lugar, né, na categoria que a gente estava competindo, e a gente ganhou uma bolsa de 100%, para dividir para os participantes. Era eu e mais 4. Eles não queriam me dar bolsa. Eles me chamaram de vagabundo. Eu falei assim, você não participou de nada, você não correu atrás do processo, você não fez nada para ajudar a implantar. E eles também esqueceram que a ideia foi minha. Eu só consegui ganhar meus 20% lá, que é 100% de 20%, dava 20%. Eu só fiquei com meus 20%, falei, tudo bem, eu posso não ter feito nada, mas essa ideia é minha. Aí que eles foram lembrar. Falei, a ideia foi sua mesmo. Ninguém lembra. Por quê? Ser criativo é legal, é importante pra caramba, mas se você não põe a ideia em prática, se não coloca aquilo para funcionar, você tem boas possibilidades de ser esquecido e não levar os louros da fama. Tá? Então, essa é a diferença de criatividade e inovação, e eu trago mais 2 perguntas. Né? O que é preciso para ser criativo? E se a criatividade é exclusividade de poucos, ou seja, ou você nasce criativo ou você não é criativo. Primeira questão, o que é preciso para ser criativo? Né? Problemas. A gente vê problema como problema. Não, a gente pode começar a enxergar problema como uma oportunidade. Então, suponhamos que eu moro assim, num apartamento, quarto e sala conjugado, 2 andares, embaixo é o quarto, embaixo é a sala, em cima é a sala, tudo apertadinho, não cabe nenhum móvel, não cabe nada. E aí eu vejo essa escada. Então eu tenho um problema. Né? O problema é falta de espaço. Todo mundo está vendo aqui uma escada, mas quem tem um problema de espaço não vê aqui uma escada. Quem tem problema de espaço, gente, mas que sacanagem, de novo, meu problema. Bom, infelizmente não vai ser possível. De novo aconteceu o mesmo problema que aconteceu de manhã e olha que eu corrigi. Isso aqui é uma gaveta, que é quando eu faço um clique para baixo aqui, ela vira uma gaveta, mas ela não virou a gaveta. Espera aí, vai virar a gaveta sim. Vai. Espera aí. Poxa, demorei tanto. Tem tanto tempo que eu fiz isso. Espera aí. Vai virar, não. Não vai, não. Não vai, não. Bom, esquece. Então, vamos voltando aqui. Problema. Então, se eu tenho um problema de espaço, o que acontece? Enquanto as pessoas veem aqui como uma escada, eu vejo como lugar para guardar minha roupa. Eu iria dar um clique aqui e aparecer uma escada, ou seja, uma escada não, desculpa, uma gaveta. Então, cada uma desses degraus aqui, você pode até ver que tem algo aqui, cada um desses degraus é uma gaveta. Então, eu guardo tênis, guardo meia, guardo algumas coisas. Por quê? Eu tenho um problema. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que usar a criatividade para resolver esse problema. Então, tem que começar a entender a questão da criatividade e inovação, tem a ver de ver problemas como área de oportunidade. E a segunda questão, criatividade e exclusividade de poucos, aquilo que eu falei. Algumas pessoas imaginam assim, criativo é aquele ser extraordinário, aquela pessoa diferenciada. Ok, realmente tem algumas pessoas que nascem com o dom da criatividade. Eles conseguem mais fácil produzir coisas criativas. Né? O exemplo que eu dei para vocês aí é do Washington Oliveto, que eu botei alguns vídeos dele lá para vocês assistirem. E ele é fantástico. O Washington Oliveto, para mim, é uma das mentes mais fabulosas do Brasil em termos de criatividade. Ele já nasceu, ele já era um menino prodígio, com 18 anos, ele já era super premiado, então ele é diferenciado. Mas é um erro pensar que a pessoa ou nasce igual o Washington Oliveto, né, criativo, ou não nasce e não vai ser criativo. Não, não é assim que funciona. E aí, na HSM, que é uma revista especializada em gestão, eu trouxe esse texto que cai bem nisso que a gente está falando. É importante que as empresas compreendam que criatividade não é um dom pessoal. Porque se for dom pessoal, ou você tem ou você não tem. Ou você nasceu com aquilo ou você não nasceu. Mas uma capacidade que pode e deve ser desenvolvida. Então, essa primeira barreira a ser ultrapassada, pois impede o acesso a milhares de novas ideias latentes em seus colaboradores. Ou seja, eu tenho várias pessoas trabalhando na minha empresa, na minha organização. Todas elas com potencial de contribuir, mas eu dou espaço para poucas pessoas. Né? Eu preciso conectar ideias de forma original para fazer diferença. O exemplo que eu dou é a transição que acontece, por exemplo, entre a transição que acontece do nosso amigo Taylor,
depois para a cultura japonesa de produção. O Taylor, ele fez algo que aumentou demais a produtividade, né? Ele separou o pensar do fazer. Então, você tinha ali uma área de engenharia, de engenheiros técnicos, tempos e movimentos, que definiam o ritmo da produção, né? As pessoas iam lá e seguiam esse padrão, seguiam essa rotina. Com isso, aumentou muito a produtividade. Tá? E aí você fazia a conta certinha de quanto tempo a pessoa demoraria em cada operação, e a partir dali, né, você ganhava produtividade. Separou, aí, principalmente isso, o pensar do fazer. E, até pouco tempo atrás era relativamente comum, né, você ir numa linha de produção e começar a conversar com pessoas e pedir solução, e a pessoa fala assim, não sei porque eu não sou pago para pensar, porque exatamente o Taylor fez isso. Pensa a hierarquia, a chefia, a gerência, os engenheiros da área de processo. O peão é para produzir. Aí os japoneses vieram com uma filosofia diferente. Não é assim. Essas pessoas seguiram esse conceito que está aqui da HSM. Essas pessoas têm potencial de criatividade, eles estão próximo do processo produtivo, estão onde as coisas estão acontecendo. Então, eles são as melhores pessoas para dar sugestões de melhoria, de criar algo novo. E aí deu poder para elas. Né? Uma das formas foi o CCQ, que é o Círculo de Controle de Qualidade. Semanalmente, esses grupos se reuniam, semanalmente, quinzenalmente, para analisar os processos, as atividades realizadas no setor de trabalho, normalmente produção, mas pode ser também escritório, ver os principais problemas, identificar causas e propor soluções. E qual era a filosofia do japonês? Todo mundo tem potencial de dar ideias, de analisar e de ser criativo, e de fazer proposições. E aí dava esse poder para eles. Então, o Japão saiu de derrotado da Segunda Guerra Mundial, uma economia arrasada, que produzia produtos de 10ª categoria para chegar na década de 70, 80 como o maior competidor em termos de tecnologia com os Estados Unidos. Né? Então, essa é uma questão importante. A criatividade você pode achar em qualquer lugar. E aqui tem mais um conceito sobre criatividade. Parece haver pouca relação entre criatividade e aptidão cognitiva geral. Aqui é um termo bonito para se falar inteligência. Então, para ser criativo, não precisa ser aquele cara inteligente acima da média. Né? A maioria das pesquisas indica que o trabalho criativo necessita de um limiar mínimo de inteligência. O que isso quer dizer, esse limiar mínimo? Cara, ele está falando aqui, é saber um pouquinho de matemática, sabe, raciocínio lógico, leitura e interpretação de texto. Você tem isso aí, você já tem a capacidade de ser criativo. Então, a inteligência, quando você tem isso, esse limiar mínimo, né, de inteligência, de saber um pouquinho de matemática, interpretação de texto, né, a inteligência geral se torna menos crucial e o trabalho duro. Essa é a questão fundamental. Para você ser criativo, não é aquela coisa de ficar deitado na rede e esperar a ideia vir. Não. Você tem que trabalhar duro. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes. Criatividade não cai no colo de ninguém, não. E aí vamos para 2 conceitos de criatividade. O primeiro é o mais conhecido, que a gente, quando fala em criatividade, a gente imagina ele, né? Algo diferenciado. Então, criatividade representa a emergência de algo único e original. É um conceito de 1965 do Anderson. O que isso quer dizer? Isso aqui, este conceito, ele interpreta a criatividade como sendo dom. A gente já viu que está ultrapassado. Ele quer dizer o seguinte: se ou você nasce criativo, já era, você não vai chegar em lugar nenhum. E o que seria esse emergência de algo único e original? Vocês podem ver aqui, essa aqui é a Gisele Bündchen. Essa aqui é uma capa de uma revista Archive, que ganhou prêmios internacionais, e quem fez essa capa foi o Washington Oliveto, eu sou fã dele. Pergunta, de que a Gisele Bündchen está vestida? Isso não tem Photoshop, tá, gente? De que ela está vestida? Nem todos ao mesmo tempo, por favor. Água. Ela está vestida de água, é isso mesmo. E não é Photoshop. O que eles fizeram com ela? Eu li essa reportagem, por isso eu não botei o link aqui. Pegaram a Gisele Bündchen, levaram para um galpão, entre aspas, abandonado, que servia como estúdio de gravação, colocaram essa malha, a cor da pele dela aqui, e começaram a jogar água nela e tirar foto. Água e foto, até sair ela vestida de água. Que coisa fenomenal, né? Só um cara como o Washington Oliveto para fazer algo como ele, né? Dessa forma.
Essa aqui é dentre várias, aqueles vídeos que eu botei lá para vocês, a propaganda foi em São Paulo, foi ele que criou, quem mais? Bom, vários comerciais foi ele que criou, ele é o brasileiro mais premiado em Cannes, isso, ele é uma sumidade em termos de criatividade. Só que tem um conceito que é da mesma época e que deve ser utilizado, que eu aconselho a vocês que eu uso e que é o mais importante para as organizações. Né? Criatividade não é algo único e original, não. Criatividade pode ser algo corriqueiro do dia a dia, é o que está escrito aqui. Ó. Ser criativo é ser sensível a quê? Problemas, deficiência, lacunas do conhecimento, desarmonia. Além disso, né, você tem que identificar a dificuldade, você tem que buscar soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências, testar e retestar essas hipóteses e, finalmente, comunicar os resultados. Ó, tive uma ideia criativa. Eu acabei apagando sem querer também aqui, tem uma figura, que aí já não é mais a Gisele Bündchen, é a Juliana Paz. Juliana Paz, um tempo atrás, fez uma propaganda para a Antártica, e ela aparecia quase que de biquíni, né? Com a máscarazinha de carnaval, máscara parecia a maior coisa que ela tinha no corpo era a máscara, né? O resto era minúsculo. E aí, alguém teve uma ideia bem criativa para resolver um problema, ou seja, sensível a um problema, uma deficiência, uma desarmonia. É uma estrada, então eu vou descrever para vocês o que essa pessoa fez. É uma estrada de terra, nos lá de vocês tem essa foto. É uma estrada de terra com um poste, e nesse poste tem esse cartaz da Antártica, Juliana Paz, só que só recortaram ela. Aí botaram a Juliana Paz quase pelada nesse poste. Né? E embaixo escreveram um cartazinho com alguns dizeres. Qualquer pessoa que está passando uma zona rural, uma estrada de chão, né, dirigindo um carro, vê uma foto da Juliana Paz, não tem jeito, você vai ficar curioso. O que a Juliana Paz está fazendo aqui? Aí você para ver o que é. Aí embaixo está escrito assim, isso aqui é o nosso quebra-mola. Gostou? Vá devagar, temos crianças. Ou seja, o cara usou a criatividade de uma forma bem rudimentar, mas para resolver um problema que era o quê? Alta velocidade, num lugar que não deveria, os carros correm demais, e ali tem animais na pista, animais de criação, tem criança, tem um monte de coisa, e não se deve correr. Aí, qual seria a alternativa? Colocar uma placa, um quebra-mola, eu não sei se tudo isso seria tão eficiente. Porque toda vez que você passar por aquela placa, se você for passageiro acostumado, toda vez que você vê aquela foto, você vai rir, vai lembrar e vai se sensibilizar, e a possibilidade de você andar mais devagar vai ser maior. Ou seja, a pessoa foi criativa e inovadora, colocou aquilo ali em prática. Tá? Então, isso é criatividade. Aqui também, né, temos uma outra solução criativa para as pessoas diminuírem a velocidade. Né? Isso aqui é uma pintura 3D, né? E eu, particularmente, se eu passar 30 vezes aqui, 30 vezes eu vou passar devagar. Vai que um dia eles cismam de fazer isso mesmo. E aí vamos falar agora de inovação, que é colocar em prática. Que é exatamente a definição do TIG, que foi um professor meu lá no Instituto de Economia da UFRJ, onde eu fiz o doutorado. O que é inovação? A inovação ocorre com a efetiva aplicação prática de uma invenção ou de uma ideia. Então, a criatividade é aquela ideia boa. Quando eu colocar ela em prática, eu vou transformar num produto, serviço, num processo, ela coloca ela em prática, ela virou inovação. Tá? E agora, legal é o seguinte, o conceito de inovação é bem flexível. Né? A gente também tem uma tendência a imaginar que inovação é aquela coisa de ruptura. Né? O cara inventou o celular. Nossa, então isso é uma inovação. O cara, que mais que ele pode ter inventado? O cara, deixa eu ver a coisa que mais me impressiona. Gente, uma das coisas que mais me impressionou, vocês nunca devem ter visto, foi o fax. Quando eu vi o fax a primeira vez, vou te falar um ano, foi não tem muito tempo não, hein? Foi em 1990, só tem 30 anos. Eu trabalhava na Johnson e eu vi o fax. Aí, quando eu olhei o fax, eu falei, não acredito, o cara enfia um papel de um lado e sai essa porcaria já escrito do lado de cá. Aí você fala, isso é inovação. Ok, isso é inovação. Isso é inovação de ruptura. Ela quebra todo paradigma, todo padrão existente. Então, se antigamente eu tinha um carteiro para levar uma mensagem de um lado para o outro, eu faço isso eletronicamente e instantaneamente. Então, isso é uma inovação radical. Mas não é somente essa inovação radical que deve ser considerada. As empresas têm que também perceber as pequenas inovações. E, novamente, a gente aprende com os japoneses. Por que a gente aprende com os japoneses? Os japoneses têm uma filosofia chamada de Kaizen, que chama-se melhoria contínua. São pequenas melhorias que vão se somando e que, no final, dão um resultado muito grande. E, muitas das vezes, essas pequenas melhorias
contínuas são feitas, são realizadas, o resultado final é maior do que, eventualmente, uma inovação de ruptura, que é aquela inovação que quebra todo o paradigma existente. Tá? Então, a inovação também ela também pode ser de pequenas coisas, que eu vou ler, que é o conceito da Pintec, que está aqui, né, do IBGE, e foi adaptado do Manual de Oslo, que é o Manual Mundial para a Gestão da Qualidade. O que então, é inovação para a Pintec? Produtos, processos ou serviços novos para a empresa. Para a empresa. Não sendo necessariamente novo para o mercado ou setor de atuação. No momento que uma organização está introduzindo novos produtos, serviços, modernizando seus processos ou alterando suas rotinas organizacionais, ela está inovando. Traduzindo isso aqui, vamos imaginar a padaria. Eu compro pão na Rotalha. Moro aqui há 22 anos, há 22 anos eu compro pão na Rotalha, eu adoro pão. Então, a Rotalha produz o pão dela. Há 20 anos atrás produzia de um jeito. E se semana passada ela comprou um novo forno, que é um forno automatizado, que produz o pão mais rápido, de melhor qualidade, ela está inovando. Aí você vai dizer assim para mim, peraí, professor, mas a Madrigal já tem esse forno. Então, não é inovação, isso não é novidade. Não, gente. O conceito de inovação vale para a empresa. Se ela não tinha esse processo antes de produção de pão e ela implantou, é inovação. É inovação para ela. É o que está escrito aqui, olha. Produtos, processos, serviços novos para a organização, para a empresa. Não quero saber se tem mais alguém utilizando. Se eu passei a utilizar e melhorei os meus processos, eu estou inovando. Isso vale também para produto. Suponhamos que ela faça uma nova linha de pão doce, né, com um caramelo diferenciado, um doce de leite por cima. É um produto novo, que ela não tinha. O que é isso? Isso é inovação. Ela não tinha esse produto e começou a lançar um produto novo. Poxa, mas pão doce todo, com doce de leite, pão doce com doce de leite em cima, todo mundo tem. Né? Não importa. Para ela, é inovação. Né? E aí eu tenho um desafio aqui para vocês. Vamos pensar, então, já que a gente está distante lá da nossa amiga UF, vamos mentalmente ir para lá. Eu vou fazer um desenho aqui, que eu sou um ótimo desenhista, da nossa querida biblioteca. Então, aqui, o que é isso aqui? Isso é uma estante de livros. Nossa Senhora. Aqui é outra estante de livros. E aqui é outra estante de livros. E aqui outra estante de livros. Muito bem. Suponhamos que a nossa biblioteca seja composta dessas 4 estantes. Por emendas parlamentares, nós ganhamos muitos livros. E eles não vão caber nessa prateleira. Eu vou ter problema de quê aqui, gente? Se os livros não vão caber na prateleira, eu vou ter problema de espaço. Tá? Miriam, daqui a pouco eu te respondo, tá? Eu não tinha visto a sua pergunta. Daqui a pouco, deixa eu só acabar de explicar aqui. A Gabriela fez uma pergunta no chat aqui, eu acabei não respondendo. Mas vamos lá. Exatamente, é o problema de espaço. O problema de espaço, aqui não tem problema de espaço. Não tem. Eu garanto a vocês que aqui não tem problema de espaço. E aí eu tenho que ser criativo e inovador. Alguém já foi, né? Alguém já trouxe essa solução. Espaço. Falta espaço aqui, gente? Tem certeza que falta espaço? Deixa eu pegar aqui o meu pontinho. O que é isso aqui? Eu tenho mais espaço aqui do que de prateleira. O que é isso aqui? Não falta espaço para mim. Né? Isso tudo aqui pode ser prateleira. Um cara teve essa ideia. Serve não somente para a biblioteca, como serve também para a guarda de documentos. Olha o que ele fez. Ele acabou com os corredores. Aí você passa a ter só um corredor. Então, suponhamos que o livro que você quer pegar está na A1. Aí você vem e empurra essas aqui para cá. Deixa eu tirar essa daqui. Você empurra essa aqui para cá e acessa aqui. O livro está aqui. Você empurra essa aqui para cá. O livro está aqui embaixo. Você empurra para cá. Essa é uma ideia inovadora, uma ideia criativa e inovadora. De ruptura ou uma ideia ou incremental? Eu diria que é incremental, mas vou explicar o primeiro o que é incremental de ruptura. Né? São os tipos de inovação. A incremental é a mudança linear e contínua. O melhor exemplo é a sincronização do limpador de para-brisa. O para-brisa do carro fica assim. No início era na mão, o carro ficava lá. Aí alguém botou lá um dispositivo
mecânico, elétrico-mecânico, né, que você, quando liga, o motorzinho gira ele. Só que chovendo forte ele fica assim, chovendo fraco ele fica assim, cai numa tempestade, um furacão ele fica assim. Ele não tinha modularidade. E aí o que fizeram? Um camarada, isso até virou um filme, né? Não vou entrar no detalhe do filme, mas é bem interessante o filme. Esse cara, ele desenvolveu dentro do laboratório de uma das montadoras, eu não lembro se é a GM, não lembro qual montadora, mas ele desenvolveu uma sincronização, que é o que nós temos hoje dentro do carro, né? Chuva curta, primeiro nível. Chuva um pouquinho mais pesada, segundo nível. Chuva forte, 3 níveis. Isso aí era o anterior. Hoje, ele nem tem 1, 2, 3 níveis. Você vai girando e para na posição que você quiser. Ele vai devagarzinho e é mais rápido. Tem alguns que trabalham até por sensor. Ele vê o sensor e ele mesmo já regula. Em suma, ele fez uma mudança incremental. O limpador de para-brisa já estava lá, né? A coisa que ele fez é que ele deu uma melhorada da eficiência dele, né? E como melhora, né? Convenhamos. Agora, o que seria uma inovação de ruptura? Essa quebra todo o padrão existente. Se for um produto de inovação de ruptura, ele acaba com a indústria anterior, o negócio anterior, e gera um novo padrão que quem estava estabelecido antes não necessariamente vai conseguir se colocar. Se você tem profissionais em determinadas tecnologias, determinadas áreas do conhecimento, determinadas áreas profissionais e tem uma inovação de ruptura, essas pessoas não têm nenhuma garantia que elas vão se adaptar a essa nova tecnologia, porque muda o padrão, muda tudo, né? E aí o exemplo, aqui é o da luz, né? Do exemplo são 2. Vamos imaginar aqui 2 indústrias que tiveram inovação de ruptura. A indústria da iluminação. No passado, a iluminação era feita por combustível fóssil, querosene de iluminação, óleo de baleia lá atrás, depois querosene, foi onde a Standard Oil cresceu muito, né? Que era muito comum nos Estados Unidos ter incêndio, porque a qualidade era muito baixa, e aí o John D. Rockefeller desenvolveu um querosene que ele evitava, ele tinha umas características que era menos propenso a ter incêndio, né? Aí, com isso dominou todo o mercado. Então, antigamente era o querosene, só que veio a eletricidade. Então, a iluminação deixou de ser por querosene, não existe mais vela. Mas que tem uma vela quando acaba a eletricidade. E hoje nem isso tem mais, porque você tem um celular com a bateria. A indústria da vela também basicamente acabou, a não ser para você homenagear, né, um santo, sei lá, alguma coisa assim, algo religioso. Mas vamos lá, avançando aqui. Então, a eletricidade é uma inovação de ruptura. O computador é totalmente de ruptura. A indústria, só para explicar, a indústria que trabalhava com iluminação de rua via óleo combustível, ou querosene, por exemplo, ela teve que se reinventar. E não necessariamente quem dominava a iluminação antes dessa invenção continuou dominando depois. Eu posso dizer, essa aqui foi em 1890, agora eu posso dizer que essa aqui, ela deslocou toda a produção, a indústria anterior. Então, quando surgiu o computador, né, primeiro o mainframe lá na década de 70, e depois na década de 90, o computador pessoal, PC, personal computer, esse acabou, por exemplo, com a máquina de estilografia, que era a forma que se tinha de fazer cartas, de fazer documentos. Ele acabou com aquelas maquininhas de somatório, né, que você fazia assim, blá, blá. Acabou. Calculadora, acabou também. E aí, o que você tinha? Você tinha a Remington, você tinha a Olivetti, que eram as máquinas de escrever maravilhosas. Acabou. Elas não conseguiram, algumas até tentaram, mas não conseguiram se adaptar a essa nova indústria. Então, elas faliram, fecharam ou mudaram de segmento e não são nem próximo do que era no passado. Por que isso aqui foi uma inovação de ruptura? Né? O carro também é uma inovação de ruptura. O transporte individual antigamente era feito com carroça, depois passou a ser por carro. Né? O carro muda completamente o conceito de transporte. Tá? E aqui tem uma inovação que eu vou perguntar para vocês, porque eu trouxe ela mais até para dizer que tem algumas que são intermediárias. É difícil você dizer se ela é incremental ou de ruptura. Às vezes cabem as 2 definições. Imagina uma montadora como a Volkswagen na Alemanha. Ela vende, ela produz demais. Então, e na Alemanha terreno é caro, muito caro. Aí, esse tipo de problema de terreno. Como que eu resolvo esse problema? Não tem lugar para armazenar os carros. Precisa de uma área muito grande, precisa de um pátio enorme. E eles criaram isso aqui, ó. Torre de veículos. Em alemão é Altstadt, não sei se assim pronuncia. Mas olha só como que ela é. Aqui é como se fosse uma colmeia cheia de carrinho. E eu vi uma vez
na TV, né, um especial sobre carros da Alemanha, e é bem legal porque a pessoa compra o carro e muitas das vezes ele vai buscar o carro aqui, aí ele fica olhando lá, né? Ele dá o nome do carro que ele tem, qual carro que ele comprou, aí vai esse equipamento aqui, vai lá e busca e entrega o carro para ele. Gente, isso aqui é incremental ou ruptura? O que vocês acham? Incremental. Eu diria que está mais para incremental, sim. Não vou dizer com certeza, mas ela rompe um pouco com a questão de necessidade de espaço para armazenamento. Mas, mais ou menos, você não tem espaço lateral, você precisa mais de espaço lateral, mas você precisa de espaço para cima. Mas é um bom exemplo de inovação. Deixa eu responder agora, então, aqui a Miriam. A Juliana Paz pode ser criatividade e inovação junto, por exemplo, sim. A criatividade é a pessoa ter ideia, o que eu posso fazer para que os carros andem mais devagar. A ideia pode ser, eu coloco uma coisa engraçada aqui, beleza, ótimo, isso é uma ideia criativa. E pode até ter mais, elaborado mais, eu vou botar um cartaz de mulher pelada aqui para chamar a atenção. Tá. Isso é ser criativo. Inovação é ir lá e fazer isso e aquilo funcionar. Aí, às vezes, né, você só vai saber se é inovador e é criativo se funcionar, porque se não funcionar também, a sua criatividade foi fraca e a sua inovação também foi fraca, ou não foi inovação. Isso também, né, tem que passar pelo crivo, entre aspas, do mercado, né, das pessoas considerarem que aquilo que você fez é criativo e inovador. Mas, exatamente, a pessoa ela foi criativa porque teve a ideia e foi inovadora, porque colocou em prática e, mais importante, funcionou. Né? E eu sei que funcionou porque eu li a reportagem. Gente, eu estou falando rápido para tentar não demorar muito hoje, que as minhas aulas estavam demorando demais. E importante, vocês têm que ler, tá? Porque eu não estou passando tudo, não. Depois vocês dêem uma lida no material. Esse aqui não tem capítulo de livro, que isso aqui foi eu que desenvolvi. Tranquilo? Pode falar, Miriam. Pode falar ou escrever. Sobre o trabalho, em que sentido? Como ser criativo no trabalho? Seria isso? Não, não, não. O próximo trabalho. Ah! Não, Miriam, eu posso fazer isso sim, mas só depois da aula, tá ok? Normalmente eu reservo, quando eu acabo de ministrar a aula, eu explico, da parte da manhã, o pessoal também expliquei para eles, ok? Então, tá legal. Então, avançando aqui, algumas dicas para a criatividade e a inovação. Então, tem 4 conceitos aqui que são importantes para você ser inovador, você ser criativo, ser inovador, e é lógico, né, vocês estão fazendo faculdade de administração, muitos de vocês, se não a maioria, se não todos, vocês vão ser líderes, vocês vão ser pessoas respeitadas, né, vocês vão ter uma boa formação. E aí também vai valer o seu modelo de gestão para a sua equipe. Conceitos que são importantes você saber sobre criatividade e inovação, mesmo porque hoje o que faz diferença é isso. Na primeira aula eu falei da economia do conhecimento. A economia do conhecimento valoriza cada vez mais as pessoas. Né, não são todas as empresas, mas as empresas voltadas para serviços, para ativos intangíveis, para tecnologia, elas têm que valorizar muito as pessoas, que é ela que vão dar as ideias. E as ideias passam a ser um ativo muito valorizado. E para ter ideias, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador. Então, tem 4 passos, 4 questões, né? Depois de ler bastante, eu achei que era importante vocês entenderem o que elas são e como, eventualmente, analisar e trabalhar com elas, buscando ser mais criativo e mais inovador. A primeira delas é quebrar paradigmas quando necessário. Tá? Então, vamos lá. Quebrar paradigmas quando necessário. Primeiro, alguém pode me dizer em uma palavra o que é paradigma? Qual é o sinônimo? Pode consultar, faz igual na prova, tá? A gente pode consultar a internet, sem problema nenhum. Não fico chateado, não. O que é? Um conceito só. Uma pessoa só me respondendo, a gente avança. Hein? Modelo, muito bem. Padrão, tá? É modelo padrão. O João Pedro falou que é modelo. Não, não é estipulação, não. Isso aí é padrão, modelo. Tá? Então, conceituando paradigmas. Modelo, é exatamente o que está aqui. Ó. A representação de um padrão
ou exemplo a ser seguido em determinada situação. São as normas orientadoras de um grupo e de um indivíduo, não é só de um grupo, de um indivíduo também. Nós, o ser humano, as pessoas, elas têm diversos paradigmas e vão ter o resto da vida. A pessoa fala quebrar paradigma. Eles falam quebrar paradigma como se quando você quebrasse paradigma, você ficasse livre do paradigma. Não, gente. Nós sempre vamos ter muitos paradigmas. E quando a gente quebrar um paradigma, outro vai substituir ele. Então, você nunca vai ficar sem paradigma. O que é um paradigma? O paradigma é um sistema que o nosso corpo desenvolveu para que não fique forçando demais o nosso cérebro. São padrões que vão para o seu subconsciente e você age daquela forma sem pensar. É um padrão. Vou dar 2 exemplos bem simples de paradigma, depois a gente vai evoluindo um pouquinho mais. Eu sou casado, 22 anos, e há 22 anos que eu entro, 22, não, 23 já. 23 anos que eu sou casado, eu moro na mesma casa há 23 anos, eu vou para dormir, tenho minha cama, tá? Cama de casal, e eu durmo do lado esquerdo. Pergunta, alguma vez eu dormi do lado direito? Vocês acham que alguma vez eu dormi do lado direito? Imagina, quem é casada? Não. Nunca, nunca, nunca. Se eu fizer isso, eu vou ter que explicar tanta coisa. Imagina se fui viajar e volto e durmo do lado direito. O que ela fez? Você nunca dormiu do lado direito, você sempre dormiu do lado esquerdo? Me explica melhor isso, porque é um padrão, é um paradigma. Eu não chego à noite para dormir e falo, hoje eu vou dormir do lado direito ou do lado esquerdo. Não, é automático, eu chego e já faço isso, direto. Se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para seus amigos, se você já for casado, esse é um padrão, esse é um paradigma, isso já está lá dentro. Funciona, porque te economiza tempo. Isso aí é um paradigma que eventualmente tem que ser quebrado. Eu nunca pensei em dormir do outro lado. Estou feliz da vida, tem 23 anos que estou dormindo desse lado, está tranquilo. Um outro paradigma, eu saio para trabalhar, eu moro aqui pertinho da UF. Então, eu tenho várias possibilidades de ir para a UF, né, vários caminhos, uns 4 caminhos pelo menos. Eu faço o mesmo caminho todo dia. Por quê? Eu fiz 1, fiz 2, depois eu escolhi 1. E aí é aquele caminho que eu faço. Eu não acordo de manhã e falo assim, qual o caminho que eu vou fazer hoje para a UF? Não, é um padrão, é um paradigma. Então, é isso, né? É um padrão, são modelos que você usa no dia a dia e que vão te aliviar a sua mente, você não precisa parar para pensar, você faz automaticamente. Isso é bom e necessário, você não vive sem paradigma. Qual é o problema? Que às vezes o paradigma para de funcionar, ou seja, ele não é a melhor resposta para aquela atividade que você está fazendo. Vou dar um exemplo de ir trabalhar, então eu vou trabalhar sempre no mesmo caminho. Se eu manter esse paradigma o ano inteiro, eu vou fazer coisa errada. Por quê? Saio daqui de casa, vou reto, viro no Rio e vou para lá. No inverno é muito frio. E aí eu tenho que ir para o caminho que tem sol. No verão, o sol é forte, eu tenho que ir para o caminho que faz sombra. Então, esse padrão simples que eu uso para ir trabalhar, ele mesmo eu quebrei, porque eu ia sempre no mesmo caminho. Até que um belo dia eu parei para pensar e falei assim, gente, mas não faz sentido eu ir por aqui todo dia. Todo dia eu falo, porque está um frio desgraçado, lá tem sol, aqui não tem. Aí quando no inverno eu vou para um caminho, no verão eu vou por outro. Eventualmente no futuro pode ter outros padrões. Aqui tem uma casa de marimbondo, nunca mais passo por aqui, por aí vai. Então, o padrão é isso, como se diz, ele te dá um caminho, ele te dá um modelo a ser seguido, mas, às vezes, ele tem que ser questionado. Essa é a questão do paradigma. De vez em quando, você tem que questionar, será que esse paradigma ainda é válido? E aí, para discutir isso, eu vou passar rapidinho aqui um vídeo para vocês. Deixa eu já aumentar o som aqui, espera aí. Que fala sobre a criação de paradigmas. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro fizeram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. O segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. O terceiro foi trocado. O quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos. Primeiro, que nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar aos bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Então, isso é um paradigma. Viu como que nasce um paradigma? Eu estava falando primeiro de paradigmas individuais, padrões individuais. Aqui já é um paradigma coletivo. Você entra num setor de trabalho e tem uma série de paradigmas. Tipo, olha, para subir aqui, para crescer na hierarquia aqui, ser promovido, tem que fazer churrasco. Porque alguém fez churrasco um dia e funcionou. E aí ninguém mais conhece a pessoa que fez churrasco, mas aquela história vai sendo contada, faz parte da cultura e vira um padrão, né? Eventualmente, né, e esse é o grande recado, a água pode não estar mais sendo jogada neles, mas eles não vão testar. Por quê? Eles não deixam acontecer. E eu particularmente uso muito esse conceito. Toda vez que eu estou trabalhando e alguém chega, tipo assim, eu estou com algum problema e tem que analisar o problema, eu sempre pergunto, tá, e se fizer desse jeito? Ah, desse jeito não pode. Não pode por quê? Ah, porque não pode. Sempre foi assim. Não, me falou que sempre foi assim, eu vou questionar e, eventualmente, né, depois de análise, eu posso até mudar, né? E aí, depois a gente vê como nasce o paradigma, qual a importância dos paradigmas, a gente já viu, a nossa mente não consegue viver sem paradigma, e que ele pode bloquear a sua criatividade. Então, a questão é, quando um paradigma ele não é mais válido, ele não está sendo eficiente o suficiente, ele tem que ser trocado, você tem que colocar coisas novas, você tem que criar novas alternativas. Eu tenho um exemplo aqui legal para passar para vocês, que aconteceu aqui na UF. Eu era o diretor científico do CASE, e um dos primeiros CASE ainda não tinha o certificado eletrônico. Hoje, quem participa do CASE, que é o terceiro maior congresso de administração do Brasil, né? Isso é bem legal. Quem participa do CASE tira o certificado via online. No passado não era online, né? Então a gente tinha que imprimir uma folha A4. Não essa que está aqui na minha mão, essa aqui é uma folha A4. Um dia antes, a Sheila, que era nossa aluna na época, ela ajudava na organização, né? Ela era aluna, fazia parte do projeto, chegou para mim e falou assim: André, eu era o diretor científico, estamos com um problema grave. Aí eu falei: qual que é o problema? Ele falou assim: impressora colorida deu pau. E aí ele falou: não, ok. Ligou para assistência técnica? Liguei. Só pode vir depois do congresso. Tem outra aqui na UF? Não, não tem. Tem como alugar? Também não tem. Bom, okay. Começamos mal, mas aí eu falei: ok, então vamos ver qual é o problema que nós temos. E aí ela falou para mim: olha, a gente imprime, e aqui, a impressão só vem até aqui. Aí fica essa faixa branca para baixo, a impressão não vai até embaixo. E eu não faço a menor ideia do que é, já dei boot, já recetei, já chamei a pessoa da informática, ninguém deu solução. Então, imprimi para mim, deixa eu ver esse certificado. Eu já tava, quando ela falou isso comigo, já me veio uma coisa na cabeça. Aí ela imprimiu, me entregou, eu peguei, olhei o certificado, e disse: olha, as letras estão uniformes, ou seja, elas não ficaram distorcidas. Não ficaram distorcidas, não é problema, essa parte branca aqui. Assim, tá. Vem comigo. Aí fomos até a Xerox, ali no bloco A, cheguei para o cara, falei assim, entreguei para ele o certificado, falei: corta essa parte branca para mim, por favor. Ele pegou e cortou. Aí entreguei para ela: tá bom assim? Ela: não, mas não é A4, né? O certificado é A4. Quem disse que tem que ser A4? O certificado ele tem que estar legível e bonito. As letras não foram distorcidas. O tamanho que reduziu não ficou um tamanho irregular feio. Então, ele tem os requisitos. Pode usar isso aqui. Ou seja, você tem que sair do padrão, você tem que parar de pensar nisso só na caixinha. Então, questione. É bom questionar.
E, eventualmente, você vai questionar e vai ver que o paradigma funciona, então deixa o paradigma lá, não mexe com ele, não. Você só muda o paradigma, ou é criativo, se o que está sendo feito não está funcionando. Tá? Tranquilo, então, gente? Podemos avançar aqui? Segunda coisa, analogia. É o segundo passo. Então, o primeiro passo é saber que paradigma existe, mas que ele pode bloquear, os padrões podem bloquear a sua criatividade. Analise os padrões e veja se está funcionando ou não. A segunda coisa é analogia e conexão. Sempre esqueço esse termo aqui. Analogia e conexões. Né? Então, essas duas, analogia e conexão, o que é? Ainda mais hoje, o mundo desenvolveu demais a parte de telecomunicações, a parte de eletrônica, de sistema de informática. Então, você pode pegar coisas convencionais, você pode pegar a sua geladeira e embarcar toda essa tecnologia. Você está fazendo conexões, você está fazendo analogia. Vou dar um exemplo. A Samsung, já tem um tempinho, ela desenvolveu uma geladeira na Coreia do Norte que eu achei fantástica. Os produtos lá já vêm com microchips, né? E aí, quando você coloca o produto dentro da geladeira, ela vai lendo o que tem dentro da geladeira, vê prazvalidade, então ela vai te fazer relatório, isso aqui está vencendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E você também pode colocar estoque, entre aspas, de segurança, do tipo assim, cerveja, que é um produto de primeira necessidade, é essencial, você não pode viver sem cerveja na sua geladeira. Aí você fala, se tiver menos que 15 cervejas em lata na minha geladeira, acenda a luz amarela. E aí você vai tirando a cerveja, tudo, não é quando reduziu, porque ele está lento, porque está entrando e está saindo. Quando diminui o estoque, abaixo do estoque de segurança, ela te emite um aviso. E, eventualmente, no futuro, eles já estavam pensando da própria geladeira já emitir uma ordem de compra do supermercado. Ou seja, você está fazendo conexão entre um conhecimento e algo que já existe. Né? E analogia eu vou explicar agora, depois eu vou dar um outro exemplo de conexão. Analogia é você olhar como funciona algo em determinada área e levar para outro lugar, né? E aplicar em outro lugar de forma criativa e que resolva problemas. Né? Primeiro exemplo que eu vou dar é o Jorge Mestral. Jorge Mestral é um biólogo, estava na universidade dele, se não me engano, uma universidade francesa ou inglesa, esse nome aqui não sei. Não. E ele estava cansado no laboratório, resolveu dar uma volta com o cachorro dele. Quando ele voltou, o cachorro dele era um puro, voltou cheio de carrapicho. Se quem já andou no mato já sabe o que é carrapicho. Troço grudado no pelo do cachorro. Aí vamos, meu cachorro cheio de carrapicho, vai dar um trabalho para tirar isso aí. Aí ele olhou para a calça dele, né, cheia de carrapicho também. Aí pegou, arrancou um carrapicho, como ele estava dentro do laboratório, ele botou numa lente, numa lâmina de microscópio e foi olhar. E aí, o que ele viu? Ele viu isso aqui. Ele viu isso aqui, ó. Quando ele viu isso aqui, ele fez uma analogia na mesma hora, porque isso aqui são as garras do carrapicho. Aqui é a trama e o urdume da calça, né? O algodão, o fio da roupa, do tecido. Ele falou, cara, como isso aqui é poderoso para grudar? E aí ele pensou, ele revolucionou a indústria da moda porque ele inventou o velcro. Ele simulou essas duas folhas no velcro. Então, um para segurar e outro para prender. Arquimedes era o sábio do rei, né? Siracusa, que era o reino que ele vivia, e também ele fez uma grande invenção na área de fluidos, né? A partir da analogia. O que aconteceu? O rei Siracusa, ele chamou Arquimedes, que era o sábio do reino, e falou assim, meu amigo, mandei fazer uma nova coroa aqui para mim, sou o rei. Dei 1 quilo de ouro para o ourives, e ele me trouxe e me deu essa coroa aqui, né? Pesei a coroa e realmente tem 1 quilo, mas eu estou achando que esse ourives me roubou. Né? Isso é fácil para ele, é só ele misturar prata e ouro. Mas eu não tenho como provar. Meu amigo, se vira e resolve isso. E aí, aquilo que eu falei, problema é a mãe de todas as invenções. O cara, Arquimedes, só pensava, como que eu vou resolver isso? Tem que agradar o rei, tem que resolver isso, tem que resolver isso, tal. E aí, para relaxar, é importante, por isso que o pessoal acha, ele ficou um tempão pensando, né, nessa questão. Mas o pessoal acha que o criativo ele fica na rede. Aí ele foi relaxar, parou, falou, vou lá para as termas de Siracusa, levou o sobrinho dele, lá jogando água fora da bacia, sei lá o que eles estavam fazendo. Aí, o que aconteceu? Eles entram nas banheiras, nas termas. E o sobrinho do Arquimedes virou para Arquimedes e falou assim, ô Arquimedes, seguinte,
Olha que engraçado. Apesar de você ser mais pesado do que eu, quando entro na Terra, eu desloco mais água que você. Aquilo ali deu um tilt na cabeça do Arquimedes, que começou a pensar. Então tem a famosa palavra, né? Nem a frase, né? A palavra eureka. Ele saiu correndo pelado pelas ruas de Siracusa, porque ele tinha descoberto a solução para o problema do rei. E aí ele desenvolveu um conceito da área de fluidos. Que conceito foi esse? Que é a questão da densidade. Quando o cara falou, né, assim, olha, eu desloco mais água que você, mas eu sou menos pesado. Por que ele faz isso? Por causa de densidade. O que desloca a água não é peso, o que desloca a água é densidade. O que é densidade? Para dar um exemplo para vocês, o que seria 1 quilo de chumbo? Isso aqui. O que seria 1 quilo de algodão? Um fardo enorme. Mesmo que eu compactar, vai ficar enorme. Então, por quê? Um tem densidade maior que o outro. E eles já sabiam na época que o ouro tem densidade maior que a prata. Ou seja, 1 quilo de ouro ocupa esse espaço, por causa da densidade maior, e 1 quilo de prata ocupa um espaço maior. Então, se eu colocar 1 quilo de ouro e 1 quilo de prata, né, dentro de vasilhas separadas, o peso é o mesmo, mas a prata vai deslocar mais água. E aí, qual o raciocínio dele? Olha, se o cara pegou prata para substituir o ouro, para dar o peso igual, ele teve que colocar mais prata. E se ele colocou mais prata, eu vou pegar, porque eu vou botar as duas numa vasilha e o deslocamento de água vai me dizer, né? Se tem mais, se a quantidade de ouro é a mesma, ou se ele teve que colocar prata para compensar. E não deu outra, coitado do Ourives, né? Deve ter morrido. Deslocou mais água, a coroa, então ficou provado, né, que o Ourives tinha substituído o ouro por prata e tinha tentado enganar o rei. Mas o que foi isso? Isso foi uma analogia. Ele estava numa situação, estava com um problema, a partir de um lugar ele trouxe a solução para outra coisa. Não tinha aparentemente absolutamente nada a ver. Mas isso o que é? Isso é analogia para a criatividade. Um exemplo empresarial bastante famoso, Henry Ford, que revolucionou a indústria automobilística. Henry Ford ele tinha uma fábrica como todo, parece que na década de 1910, 1920, todo americano tinha uma fábrica de carro, que eram muitos carros, muita fábrica de carro que tinha lá. Porque a pessoa fazia a fábrica na garagem, né? E como que era o conceito de fábrica antes? Você ia até os mecânicos, os montadores iam até o carro e montavam o carro. Isso até que um belo dia o nosso amigo Henry Ford foi visitar um abatedouro. E aí, o que aconteceu nesse abatedouro? Ele viu uma linha de montagem, entre aspas, de um abatedouro, de um frigorífico. E aí ele ficou encantado, porque entrava de um lado o boi, os açougueiros ficavam numa linha, e aí o primeiro tirava a picanha, o segundo tirava o filé mignon, o terceiro contrafilé, depois o músculo, depois a costela, cada um tirava uma parte. Quando ele viu aquilo, ele falou, cara, é isso. Essa é a solução para o processo produtivo. Ele levou essa ideia para a montadora de carros. Ele viu algo em um lugar e levou e revolucionou, né? A Ford virou a maior empresa automobilística do mundo, exatamente pela revolução no processo produtivo que ela implementou. Tá? Então, tudo isso é analogia. Mais um exemplozinho de analogia. Isso aqui, para quem não sabe, não é o trem-bala da colina, que está descarrilhando. Né? Não sei quem está pior, se é o trem-bala da colina ou o Botafogo, mas tudo bem. Isso aqui é o trem-bala do Japão, é o verdadeiro trem-bala. Esse formato dele pode chamar a atenção. Né? Formato esquisitão. Isso aqui, gente, isso aqui é um formato ele tem esse formato por causa de um problema que teve e a solução que foi dada. E a solução foi por analogia. A verdade é o seguinte, quando os primeiros, os trem-balas originais saíam do túnel, eles deslocavam muito ar e isso dava um estouro. Então, isso aí não ia ser aprovado. Um barulho muito grande, seria uma poluição sonora. A sorte da empresa, né, que é a Japan Rail West, JR West, um dos seus engenheiros tinha um hobby que seria crucial para resolver a questão. O cara era ornitólogo, o cara que observa pássaros e aves. Ornitólogo, deixa eu ver se é ornitólogo. O engenheiro Eiji Nakatsuzi, o ávido observador de pássaros, né, ornitólogo, encontrou uma solução inspirada no voo do Martim Pescador. Gente, não é coincidência. Olha só, a frente do trem-bala, olha aqui, ó, e olha a frente do Martim Pescador. Agora, só para vocês entenderem, olha o Martim Pescador entrando na água. Ele não desloca uma gota,
porque a aerodinâmica do bico dele é perfeita. Então, se você pensar que aqui é um fluido, e o ar, eu imagino, não sou engenheiro, mas também é um fluido, fala, cara, se esse formato não desloca nada, esse aqui também não vai deslocar. E aí ele deu essa sugestão e resolveu o problema. Mas não satisfeito com isso, ele pegou também, quem quiser ver depois, tem um link aqui. O voo mais silencioso que existe entre os pássaros é o voo da coruja. Né? Tem um vídeo bem legalzinho aqui que vocês vão ver. Ela é completamente silencioso. Nesse vídeo mostra a comparação dele com um pombo. Ele pegou o formato, o arranjo das penas e levou aqui para cima, exatamente para diminuir o atrito e o barulho também. E ele pegou a superfície do corpo do pinguim e usou, agora do corpo do pinguim eu não sei onde, mas também ele usou. Ou seja, ele pegou a analogia, ele tirou de um lado e levou para o outro. Tá? Então isso é bastante importante. E o nome disso aqui, olha, é biomimetismo. Essa analogia ligada à natureza é biomimetismo. As outras analogias são né, outra. Eu botei 2 vídeos para vocês lá. Um eu aconselho fortemente que vocês assistam, porque ele é bastante legal, bem sensível, que é o vídeo da CNA. E a criação dele foi, a criação dessa campanha foi da Joana Monteiro. Ela fez conexão entre partes que podem se ajudar, mas que não sabem disso. E aí ela tem ideias criativas que resolvem o problema de 2 lados. Né? Qual foi a ideia que ela teve? Depois colocou isso em publicidade. Né? Detalhe, ela foi escolhida a mulher mais criativa do mundo em 2014. Ela é uma brasileira. Imagina a situação. Nos Estados Unidos, você tem vários asilos para as pessoas idosas, né? Casa de repouso, que lá é bem, né? Tem gente rica, fica, classe média, a maioria das vezes vai para lá. Então, pessoas com boa formação, muitos deles universitários, e às vezes até espontaneamente vão para lá. E qual é o problema de casa de repouso em qualquer lugar do mundo? É você não ter contato com pessoas, ter com quem conversar, principalmente jovens. Jovem, muitas vezes, tem preconceito quando a pessoa de mais idade. Então, você tem esse problema de um lado, né? A conexão de um lado. Do outro lado, você tem o Brasil, com jovens ávidos por falar inglês. Uma das melhores formas que você tem de aprender inglês é conversando com nativos. Só que você tem professores nativos, é muito caro. Né? Caro. Ter professor de inglês já é caro, professor nativo é muito mais caro ainda. Qual foi a ideia, então, que a Joana Monteiro teve, né, implementou na CNA? Ela fez uma conexão. Ela fez uma parceria com um asilo na casa de repouso nos Estados Unidos, com o curso da CNA aqui no Brasil. E aí, os alunos, via internet, conversavam, faziam videoconferência com os velhinhos lá nos Estados Unidos. Aí, olha só, as pessoas idosas lá tinham oportunidade de conversar com pessoas de outra cultura, pessoas jovens, né, ocupar o espaço deles, de tempo, né, o espaço de tempo, o tempo deles que é ocioso. E, ao mesmo tempo, o brasileiro, além de conhecer uma cultura diferente, ter a oportunidade de conversar com pessoas experientes, que têm muita coisa para contar, treinava o inglês. Em suma, é uma série de vantagens que você tem ao fazer conexões entre 2 mundos que aparentemente não teriam nada a ver. Né? E aí também tem outra publicidade lá que ela ganhou prêmio também, mas isso é ser criativo, é fazer conexão. Tá? Então, vamos lá. Paradigmas, ver quando ele está funcionando, fazer analogia, conexões, ligar coisas que aparentemente não têm ligação, mas você pode usar a criatividade para fazer isso. Terceiro passo, não ter medo do desconhecido. Né? A inovação, o maior inimigo da inovação é o medo do desconhecido. Tá? É o medo do desconhecido, porque tudo que é diferente assusta. O homem no passado, né, se você pegar 10 mil anos atrás, o homem no passado ele era caçador, ele era nômade. Então, ele ia de um lado para o outro, ficava um tempo, suponhamos, aqui em Volta Redonda, tinha a Mata Atlântica, o Rio Paraíba, ele provavelmente caçava os animais que tinha aqui, ele pescava, e era coletivista, coletor, desculpa. Coletava frutos. Quando esgotava, ele ia para outro lugar. Gente, olha só a diferença entre ser caçador e agricultor, porque o homem depois tornou agricultor. O caçador, quando ele vai caçar, ele sabe o que ele vai encontrar. Ele pode encontrar uma paca, ele pode encontrar um pouco do mato, ele pode encontrar uma onça também. Né? Ou seja, cada dia uma novidade. Então, ele não tem monotonia, ele não tem padrão. Né? As coisas, para eles, todo dia uma novidade. Quando a mulher, né, descobre a agricultura, que é graças à mulher que a gente conseguiu começar a cultivar ter a agricultura, né? O homem começa a não ser mais nômade, ele começa a se estabelecer.
E aí, se ele planta feijão, ele colhe feijão. Se ele planta arroz, ele colhe arroz. Então, você começa a ter estabilidade. O que eu não tinha como caçador, eu passo a ter como agricultor. Isso é bom? Isso é ótimo. Gente, isso é ótimo. Ah, ter estabilidade é legal. Para que eu vou ficar cheio de novidades todos os dias? O problema é que hoje as coisas mudam muito rapidamente. E, infelizmente, a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lidar com o desconhecido e ter menos medo, e agir mais como caçador. Saber que hoje eu estou tendo aula presencial, estava dando até a semana passada, até o período passado, eu estava dando aula presencial para vocês, e esse período eu virei um punhado de coisas que eu nunca tinha sido antes. Né? Vocês também estão passando por essas mudanças. E essa mudança não era prevista, ninguém imaginava que isso ia acontecer, aconteceu de uma hora para outra, acelerou uma série de processos. Agora tem gente que fica para trás, que não consegue se acostumar. E hoje, o que é constante hoje, né, permanente hoje, é só mudança. As coisas vão sempre mudar cada vez numa velocidade maior. Então, a gente tem que deixar um pouquinho de ser agricultor e ser caçador, ou seja, não ter medo do desconhecido. Saber que o que eu vou encontrar amanhã não necessariamente é o que eu encontrei ontem. Isso aqui eu gosto muito. Ó. Você tem que aprender a esquecer, ou aprender a desaprender para aprender coisas novas. Tem coisas que a gente aprende durante a vida, não dizer que muitas coisas não, mas eventualmente algumas coisas que a gente aprendeu e que deixam de ser úteis. Então você tem que desaprendê-las e aprender coisas novas. Tá? E, por fim, inventar a mudança. Toda vez que, se você for um cara, um líder, empreendedor, criativo, inovador, com certeza você vai ter algo. É resistência à mudança. Né? Porque como as pessoas, né, ela tem medo do desconhecido, esse medo do desconhecido faz com que você tenha resistência. Então, toda vez que alguém sugere uma coisa nova, você fica com o pé atrás. Por quê? Isso aqui Maquiavel já falava em 1500. Deve ter em conta que não há iniciativa mais difícil de realizar, nem êxito mais duvidoso, do que a introdução de inovações, coisas novas. Por quê? Toda inovação apresenta como inimigos quem é contra a inovação, aqueles que estão se dando bem. Se eu estou me dando bem nessa situação, para que eu vou querer uma inovação? Então, vamos voltar no tempo. Quem é um excelente datilógrafo, professor de computador, o que ele vai fazer? Não, isso é uma porcaria, isso não vai dar certo, não, isso é caro demais, isso é difícil de aprender. Porque ele está se dando bem numa situação, aí ele vai ser resistente à mudança. E quem é que vai defender? Os defensores são poucos e tímidos, porque ele tem uma perspectiva remota, ele não tem uma certeza, ele tem uma perspectiva que ele pode se dar bem na situação futura. É o que ele diz aqui, ó. Defensores tímidos, aqueles que podem se dar bem nas novas condições. Ele não tem nenhuma certeza que ele vai se dar bem. Tá? Então é isso, as pessoas vão ter resistência à mudança. Né? Pelo fato de nós termos medo do desconhecido, nós temos, os outros também têm. E quando você chega com a mudança, as pessoas vão ter essa resistência. E aí tem que saber enfrentar essa resistência. Né? Comunicação é um dos caminhos mais viáveis para você enfrentar a resistência à mudança. Bom, e agora, problemas de soluções criativas, eu não vou apresentar isso aqui agora, eu vou colocar como atividade para vocês, tá bom? Eu vou postar essa atividade, são vídeos e textos, e vou pedir uma análise rápida de vocês sobre situações que eu vou colocar aqui, né? A partir do princípio que foi falado na aula. Vou passar vídeos curtos, de 1, 2, 3 minutinhos, são 2 vídeos e um texto, e vou pedir que vocês façam uma análise crítica a partir dos conceitos apresentados em sala de aula. Tá legal? Então, por hoje é só. E um abraço para todo mundo.